Olá a todos! Hoje eu vou apresentar a nossa pesquisa chamada Estratégias de Comunicação utilizadas pelos profissionais da saúde com a criança em período pré-operatório. Eu me chamo Maria Paula Pires e esse estudo ele foi realizado com duas alunas, a Sofia e a Júlia, quando elas estavam fazendo o trabalho de conclusão de curso delas, que agora já foi finalizado, então nós fizemos um recorte focado muito mais nessa questão da comunicação e da estratégia utilizada pelos profissionais da saúde. Começando na introdução, então primeiro a gente tem que pensar sobre a cirurgia. Então a cirurgia por si só, mesmo em adultos, ela já causa uma certa estranheza, é uma coisa nova, tem pacientes que nunca foram submetidos à cirurgia, pensando em criança isso é ainda mais comum, então causa uma ansiedade, é uma situação que existe possibilidades de complicações, então nós consideramos o momento da cirurgia, toda a fase, desde o pré-operatório, intra e pós, um cenário crítico e delicado. E pensando na infância, isso é muito mais acrescentado, a gente se preocupa ainda mais. Por quê? Porque as crianças muitas vezes não compreendem, então elas têm essa experiência que torna-se muitas vezes incompreensível, a depender, claro, da idade dela e também do desenvolvimento para a compreensão da situação, e também muito assustadora. Além disso, pode trazer sentimentos negativos, como ansiedade, tristeza, dor também, que aí ela pode levar isso como um trauma durante a infância até a vida adulta. E também, por conta desses sentimentos, né, por conta dessa situação incompreensível, ela também pode ter um retardo na recuperação durante o pós-operatório. Então, qual foi o nosso objetivo? Identificar as estratégias utilizadas pelos profissionais da saúde para o preparo e transmissão das informações às crianças em período pré-operatório. Para isso, nós fizemos uma pesquisa transversal, descritiva e exploratória de abordagem quantitativa, com técnica de amostragem não probabilística. Nós fizemos essa coleta de dados no período de 27 de agosto a 20 de setembro de 2020, ela foi submetida anteriormente ao CEP, ao Comitê de Ética em Pesquisa, e os participantes recrutados foram os pais ou acompanhantes ou responsáveis de crianças que ficavam com a criança, que acompanharam crianças em período pré-operatório, nesse contexto de cirurgia, nos últimos 10 anos. Mas essas crianças tinham que ter até 14 anos para que a gente avaliasse o tipo de comunicação. Como coletamos os dados? Coletamos por questionário online, por meio do Google Forms, e também vale destacar aqui, por ser um questionário online, por podermos abranger pais que têm crianças que foram internadas para fazer cirurgia, nós colocamos o recrutamento por método bola de neve. E aí, como critérios de inclusão, eram ser pais ou responsáveis de crianças com até 14 anos, que acompanharam essas crianças submetidas à cirurgia há pelo menos 10 anos, há menos de 10 anos, perdão, que tinham acesso à internet, porque o questionário era online, e também que aceitassem participar da pesquisa, respondendo adequadamente o termo de consentimento livre e esclarecido. E, como critério de exclusão, eram aqueles pais que não aceitavam participar do estudo ou que não tinham acesso à internet, e também excluímos aquelas respostas que não estavam muito claras, como colocavam em algumas situações, não sei, não lembro, e eram respostas importantes para o estudo. Então, aí eles também foram excluídos. No nosso método, então, nós primeiramente planejamos o estudo, a coleta de dados, elaboramos o questionário online, começamos a distribuir para recrutar esses pais, né, e acompanhantes por meio de convite e também de um link de acesso online, e aí eles podiam responder este questionário online. Então, aqui eu trouxe para vocês conhecerem como que foi feito o convite, esse aqui é um dos convites das meninas, né, em que elas colocavam, chamando pessoas, colocaram em mídias sociais, ou WhatsApp, Facebook, chamando pessoas que passaram por essa situação, que estavam dentro do nosso critério de inclusão de participantes, para acessar o questionário online, então já distribuía o link com isso, e aí eles já poderiam entrar e participar.
Aqui ao lado vocês conseguem ver o questionário online, com a fotinho, e aí tinha uma orientação de como ia ser feito o estudo, como que ia ser feito para eles participarem. Em seguida, eles já tinham, então, a primeira coisa, responder o termo de consentimento livre e esclarecido. Se eles aceitassem participar, a gente ia para as outras partes, que eram as sessões que contém dentro lá do Google Forms. Então, no Google Forms, a gente colocou se ele aceitasse, ele ia para uma sessão, se ele recusasse, ia para a sessão de obrigada, né, por participar, obrigada, enfim, nos encontramos numa próxima oportunidade, mas se ele aceitasse, a gente ia continuando e andando, caminhando nessas sessões do formulário. Então, nós coletamos informações sociodemográficas, informações sobre o paciente pediátrico, sobre o tipo de cirurgia e também sobre os sentimentos dos pais e com relação a essa experiência que eles vivenciaram. Então, o que nós tivemos como resultados? 48 pessoas participaram, foram entrevistadas, né, responderam o questionário, então eram ou pais, ou então os responsáveis acompanhantes, mas grande parte, como nós sabemos que é bem comum, eram as próprias mães que responderam e que acompanharam, então, em 72,9% das crianças, né, dessas 48 crianças, foram acompanhadas pelas mães. A maioria das crianças que estavam internadas na pediatria, entre 29 dias e 6 anos, então também mostra uma prevalência em crianças menores de 6 anos, então 79,2%, então quase 80% das crianças, elas tinham até 6 anos. E, inclusive, elas faziam cirurgias eletivas, então 75% dos casos que nós avaliamos, elas foram submetidas a cirurgias eletivas. E aí, o foco desse nosso estudo, né, nesse momento, é com relação às estratégias que os profissionais utilizaram para preparar essas crianças para ir para a cirurgia. Então, começando com a maior parte aqui, de 37,9%, dos profissionais utilizaram a técnica verbal para falar com as crianças, e nós indagamos se foi utilizado também, muitas vezes, por isso a gente não soma aqui a 100%, mas a gente poderia falar, usou a técnica verbal e também utilizou alguma comunicação lúdica ou brinquedo terapêutico, né? E com isso a gente teve, então, que 8,6% das mães ou os pais ou responsáveis respondeu que os profissionais chegaram a utilizar a comunicação lúdica por meio de histórias, desenhos, musicoterapia, e apenas 5,2% em que realizou o brinquedo terapêutico, realmente instruindo, explicando, mostrando, fazendo todo aquele processo do brinquedo para a criança previamente à cirurgia, né? Então, foi um número bem pequeno. E chama atenção aqui a questão de quantos não receberam informação nenhuma, então não tiveram essa orientação e nenhum preparo do profissional, e aí falando profissional da saúde como um todo, não só enfermagem, tá? A gente não estipulou só enfermagem. 48,3% relataram que não receberam informações nenhuma. Então, a gente deixou aqui como um destaque que a maioria eram lactentes de até 2 anos de idade, talvez tenha sido por isso que eles não utilizaram estratégia, mas nós sabemos que sempre há formas de abordar crianças, mesmo que estejam no período ainda como lactentes. Então, concluindo o estudo, muitos profissionais da saúde ainda não utilizam estratégias lúdicas ou alguma outra comunicação de apoio para facilitar a comunicação com a criança internada e também transmissão das informações necessárias e orientação do período pré-operatório. E com isso, com esse estudo, o que nós temos? Que nós conseguimos mostrar na visão dos pais que já passaram por isso no passado, que eles mostram que não estão sendo utilizadas essas estratégias. Então, portanto, mostra a fragilidade real da prática clínica, que é algo que nós sabemos mesmo que existe, mesmo com estudos já demonstrados da importância do brinquedo terapêutico, ainda assim muitos profissionais não utilizam. Então, a intenção é que a gente utilize estratégias para aplicar a comunicação lúdica e incentivar os profissionais a utilizarem essa comunicação. Era isso, gostaria de deixar uma frase aqui: brincar é muito mais que se divertir, é exercitar a imaginação, é se comunicar, é compreender seu contexto, é crescer, é se desenvolver e se acalmar, é melhorar. Obrigada.